Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro. Sou a professora Jessiclei e vamos estar trabalhando com a disciplina de História neste bimestre, na terceira etapa. Introdução aos estudos históricos. Sempre nos fazemos as perguntas: para que serve a história? Por que estudar história? O que é história? E para que estudar história? São perguntas que sempre nós fazemos quando passamos do 5º ano para o 6º ano. Então hoje, na terceira etapa, nós vamos estar começando a estudar a história de uma forma diferenciada. E vamos então saber que história é a ciência responsável por estudar os acontecimentos passados e, a partir disso, orientar a humanidade no espaço e no tempo, permitindo assim que a gente possa confrontar a nossa própria realidade. O objetivo da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo de seu desenvolvimento. Entender o passado também é importante para a compreensão do presente. A história também recebe outras definições. Mas qual o conceito de história? História é tudo que está relacionado às pessoas, desde o momento em que surgiram, sua evolução e sua presença através dos tempos. O dicionário Aurélio define história de forma tradicional, como narrativa de fatos e conhecimento adquirido pela tradição ou por documentos. O historiador Mark Bloch, por exemplo, diz que a história não é a ciência que estuda os acontecimentos do passado, mas sim a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo. História, portanto, é a ciência que estuda a vida humana através dos tempos. Para Sérgio Buarque de Holanda, historiador e sociólogo brasileiro, a história é o estudo do que os homens do passado fizeram, da maneira pela qual eles viviam, das ideias que eles tinham. A história não é prisão ao passado, ela é mudança, é movimento, é transformação. Outros historiadores dizem que a história é o estudo das transformações da sociedade humana ao longo dos tempos, independente da definição, o que é um consenso no estudo da história, que também é chamado de historiografia. A arte de escrever história, a descrição dos acontecimentos, é um estudo crítico e histórico sobre os historiadores. O historiador deve fazer uma análise crítica do seu objeto de estudo, tomando cuidado para não cair na armadilha de glorificar ou rebaixar um acontecimento histórico baseado apenas no que ele acredita. Para isso, ele deve investigar todas as fontes históricas disponíveis e assim chegar a uma conclusão de determinado acontecimento do passado. Os gregos antigos são considerados os responsáveis pelo surgimento da história enquanto campo de estudo e ciência, sendo que 2 deles foram imortalizados por suas contribuições. Um deles, Heródoto, considerado o pai da história, ele sistematizou, organizou os eventos da história dos gregos e de outros povos da humanidade, como os egípcios. O outro historiador foi Tucídides, o primeiro historiador a utilizar de fato um método de trabalho que permitisse reconstituir e formular uma análise crítica a respeito de um acontecimento do passado. A partir daí, o estudo da história foi se tornando mais organizado, periodizado e analisado pelos historiadores. Então, a história ela conta com ciência que auxiliam em seu estudo outras que podemos citá-la, por exemplo, a antropologia,
que estuda o fator humano e suas relações. A paleontologia, que estuda os fósseis. A heráldica, que estuda os brasões dos emblemas. A numismática, estudo de moedas e medalhas. A psicologia, que estuda o comportamento humano. A arqueologia, que estuda a cultura material dos povos antigos. A paleografia, que estuda as escritas antigas e muitas outras. Para facilitar o estudo e análise dos fatos e eventos históricos, foi criada uma periodização, seguindo uma ordem cronológica e ainda as divisões e momentos marcantes da história da humanidade, para demarcar o início e o fim de um período histórico. Apesar de muitos historiadores questionarem a datação dos marcos de cada período, ela permanece em vigência e é utilizada como mecanismo para organizar o estudo da história e facilitar o ensino. Tradicionalmente, a história é dividida em 5 períodos históricos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A pré-história é o período que acompanha toda a evolução histórica do homem, partindo de seu surgimento e estendendo-se até o momento em que a primeira forma de escrita foi criada, por volta de 4000 a.C. A pré-história acompanha todo o processo de desenvolvimento humano, desde a utilização da pedra e do metal para a produção de ferramentas até o processo de sedentarização. Muitas vezes o termo pré-história é motivo de críticas, porque nos passa a ideia de que esse momento não teria tido história. Mas o que ocorre? As pessoas, o ser humano que existia naquela época, ele já fazia história. Então, embora não fosse registrada, não houvesse escrita essa história, ela é lida através dos vestígios que eles deixaram, das pinturas rupestres e de outras formas. A Idade Antiga tem como ponto de partida a criação da primeira forma de escrita desenvolvida pelo homem. A escrita cuneiforme é criada pelos sumérios, povo que habitou a Mesopotâmia. Esse período estuda os acontecimentos que envolveram diferentes povos, como os egípcios, sumérios, assírios, persas, hititas, gregos, romanos, entre outros. O marco do fim desse período é a queda do Império Romano do Ocidente, quando o último imperador romano foi destronado em 476 d.C. O marco do fim desse período é a queda do Império Romano, quando o último imperador romano foi destronado pelos Héroes. Idade Média acompanha os eventos históricos do período que se estende de 476 a 1453. Seu marco inicial é o fim do Império Romano do Ocidente. Nesse período enfocam-se fatos acontecidos na Europa, como o surgimento do feudalismo e a formação de uma sociedade controlada pela Igreja Católica. Atualmente, o estudo desse período no Brasil tem se expandido seu foco para estudos de outros povos, como os árabes, os asiáticos. A Idade Moderna é um período mais curto, o qual analisa os acontecimentos de 1453 a 1789, com destaque para o processo de colonização do continente americano. São ressaltadas também as diversas transformações que a Europa enfrentou com o surgimento de novas ideias durante o Renascimento e o Iluminismo. O marco para o fim desse período é a queda da Bastilha
evento que iniciou a Revolução Francesa em 1789. A Idade Contemporânea, período atual em que estamos inseridos, acompanha acontecimentos do final do século XVIII até os dias de hoje. Sendo assim, esse período engloba fatos que marcaram grandes transformações para a humanidade, como aqueles causados pelas revoluções industriais. Para que estudar a história? Um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo de desenvolvimento. Entender o passado também é importante para compreender o presente. E para que serve estudar a história? A história contribui para a compreensão das sociedades, suas transformações, mudanças, simultaneidades e permanências, as relações entre os seres humanos que as constituem, as semelhanças e as diferenças que existem entre eles. A organização dos conteúdos de história no Brasil estipula uma divisão em História Geral e História do Brasil. A História Geral, ela engloba os acontecimentos e história de diferentes lugares do mundo, como Roma Antiga, as grandes navegações, Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Na história do Brasil, os assuntos fazem referência à história do nosso país, os acontecimentos que se passaram no espaço geográfico brasileiro ou que interferiram diretamente na nossa história. Até a nossa próxima aula.